Porque o sábado não é apenas um mandamento, mas também uma celebração da comunhão com Deus e a comunhão de uns com os outros. No estudo de hoje, nós vamos descobrir como o sábado fortalece a vida em comunidade, contribuindo para a existência de espaços de acolhimento e de serviço, revelando assim o caráter de Deus e a missão da igreja. É agora, programa Escola Bíblica. Olá, tudo bem com você? Que alegria, estamos juntos mais uma vez, começando mais um programa Escola Bíblica, aqui na TV Novo Tempo, o canal da esperança. Eu espero que a sua semana tenha sido muito agradável. Estamos chegando ao final de mais uma semana e estudando nessa temporada o tema do sábado. Não posso deixar de te convidar. Hoje é sempre meu dia de convite. Você sabe que aqui no Novo Tempo nós pertencemos à Igreja Adventista do Sétimo Dia e nesse próximo sábado, a Igreja Adventista abre 3 dias normalmente por semana. No sábado pela manhã, no domingo à noite e na quarta-feira à noite. E eu quero te convidar nesse próximo sábado. Existem 2 momentos, o momento da escola sabatina, que a gente chama, que é um estudo específico de uma lição que a gente tem ao longo de cada trimestre. A gente tem até um programa aqui na Novo Tempo, o Lições da Bíblia, que estuda essa lição, que é na sexta-feira à noite, com o pastor Vinícius Mendes. Então a gente tem esse momento, e esse momento é dividido, tem para as crianças, aí tem por cada faixa etária, tem para adolescente, para jovens, para juvenis. Você é convidado também, lógico, levando a sua família. E nós temos a segunda parte, que é o nosso culto de adoração. E você está convidado, tá? É só você entrar no site, está aqui, ó, encontreumaigreja.com.br, você vai descobrir qual a igreja adventista mais perto tem aí na sua rua, na sua casa, tá bom? Você vai ser bem-vindo, é um privilégio. Se você participa de outra comunidade, vai ser muito bom ter você com a gente para celebrarmos no sábado a comunhão, a palavra. Nós estamos nessa temporada estudando o tema do sábado e a nossa revista que nós estamos colocando à sua disposição para você pedir sem nenhum custo é a revista O Sábado da Criação. É só você fazer contato com a gente agora. Você pode mandar uma mensagem para o WhatsApp, ele está aparecendo aí na sua tela, é o 1298244 4449, 129, vamos para essa câmera aqui, que daí fica mais perto aqui, ó. Aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? 1298244 4449, você pede agora a sua revista Esperança, o Sábado da Criação. Você também pode ligar até 10h30 da noite, nossa equipe está à sua disposição. 0 operadora 12 21 27 31 21. 0 operadora 12 21 27 31 21. Peça a sua revista Esperança, o Sábado da Criação, sem nenhum custo. Vale a pena você aprofundar-se no conhecimento deste tema, que é um tema relevante para os nossos dias. Um dia, uma época em que a gente vive de tanta correria, de tantas buscas e onde a gente não para as nossas atividades. Eu entendo que às vezes algumas comunidades religiosas param em outro dia da semana, normalmente o domingo. Ontem a gente falou desta mudança histórica, né? Que ela não é bíblica, era profética histórica, mas mesmo que alguns se reúnem, o sábado tem um significado muito mais amplo do parar as atividades, de uma sexta-feira, de um pôr do sol até outro pôr do sol. Não é só o parar a atividade, é aquilo que está envolvido, aquilo que eu faço, o objetivo disso. E hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre a importância de nós nos unirmos, estarmos com pessoas que acreditam
equiparam as suas atividades. Como há esse envolvimento comunitário, ele é importante também para resgatar o verdadeiro significado que o sábado tem. Vamos orar? Senhor, estamos juntos para estudarmos a Tua Palavra agora, mais uma vez, como temos feito aqui sempre no programa Escola Bíblica. Nos dê compreensão, nos dê lucidez, que a gente se renda ao que o Senhor tem para nos falar e que a gente seja impressionado pela leitura do texto bíblico, meu Deus. Eu clamo por isso, em nome e por amor de Jesus. Amém. Vamos lá, quero convidar você a ter aí a sua Bíblia aberta, porque a nossa fundamentação sempre é na palavra e vamos fazer boas reflexões diante do quadro que nós temos hoje, que muitos não querem também ir a uma comunidade religiosa, diante do descrédito, muitas vezes, que comunidades religiosas apresentam, muito mais numa exploração, num culto que não leva ao envolvimento, a uma prática, né? Porque o culto não é só receber algo, mas é o que eu estou oferecendo. O sábado e a igreja é o nosso tema. Desde o princípio, Deus criou o ser humano para viver em relacionamento com Ele, com o próximo e com a criação. A gente tem visto isso ao longo da temporada e esse é um dos objetivos que o sábado me traz quando eu paro as minhas atividades, eu estou em contato com o Senhor, eu estou em contato com a minha família, eu estou buscando estar mais perto da natureza e entender a minha identidade. O sábado surge como um tempo de encontro, um dia da semana onde nós podemos nos reunir para adorar, um dia para a gente partilhar experiências, um dia para a gente servir, um dia para celebrar a bondade do Criador, principalmente levar os nossos filhos a entenderem isso, que tudo que nós recebemos, que tudo que nós temos vem do Senhor e o visualizar na natureza traz essa percepção de uma forma muito clara. E é isso que nós desejamos quando motivamos você a observar o sábado. Porque o sábado é um momento de encontro com o Senhor, é um momento de encontro com a família, é um momento de encontro com a comunidade com a sua diversidade, com as diferenças que existem e às vezes as dificuldades nesse processo, mas que nos fazem crescer, que fazem com que a gente seja restaurado verdadeiramente à imagem do Senhor. Após o pecado, nós somos afetados pela pressa, pela solidão, pelo individualismo, mas ao separar um dia para o descanso e comunhão, nós cultivamos um ritmo de vida que impede o isolamento e valoriza o encontro. Então aqui nós temos dois aspectos para serem considerados. Hoje muitas pessoas vivem solitárias, se sentem totalmente isoladas e algumas desejam esse isolamento, muitas vezes, por suas decepções, por suas frustrações e também pelo próprio estado psíquico, sabe? E não quero ver ninguém. E isso tem gerado, nós passamos por um período de traumas diante disso, quando enfrentamos o período pandêmico, e a solidão tem afetado cada vez mais as pessoas em muitos lugares. Pessoas idosas, por exemplo, se sentem cada vez mais solitárias. E esse é um processo que às vezes acontece naturalmente da própria ida dos filhos, a busca de vida, o afastamento. E eu aproveito aqui e digo para você, seu pai está longe, sua mãe está longe, você deve se programar em estar em contato com eles, de ir lá, de visitá-los, para que eles não se sintam assim. Por outro lado, existe um grupo também que não quer ter envolvimento comunitário e, como eu mencionei, pelas próprias decepções que às vezes as comunidades trazem, pela nossa intolerância desta convivência com pessoas que às vezes não estão passando por um processo transformador do espírito, se dizem crentes, mas não estão ali nessa mudança, entende? Não há uma mudança. Aí você diz assim, vou lá para me incomodar, eu não quero esse tipo de convivência. E diante desse cenário,
mais uma vez, o Senhor tem propósito, porque o Senhor não quer que a gente viva isolado. A gente tem um grupo hoje que diz assim, não, eu não quero estar associado a nenhuma comunidade religiosa, são, né, os que a gente chama às vezes os sem igreja, eu não quero. Eu creio no Senhor, mas deixa eu viver a minha vida aqui. Mas o sábado traz esse propósito para a gente e a importância, eu vou dizer, querido, eu sei que não é fácil às vezes o convívio, os desafios, mas eles são importantes para o nosso crescimento. E o ritmo de vida que a gente leva não pode nos levar ao isolamento e ao individualismo. Hebreus capítulo 10, versos 24 e 25 traz um texto de profunda reflexão para a gente. Cuidemos também de nos animar uns aos outros no amor e na prática de boas obras. Não deixemos de nos congregar, como é do costume de alguns. Pelo contrário, façamos admoestações, ainda mais agora que vocês veem que o dia se aproxima. Esse é um chamado, esse é um convite para que esta convivência gere a prática do amor, o amor que anima, o amor que motiva. Porque nesta caminhada, querido, eu estou falando para você que já é um crente, você sabe que na caminhada nós passamos por altos e baixos, você sabe que nesta caminhada às vezes nós desanimamos e nós necessitamos, e isso faz bem quando alguém vem, nos apoia, nos segura e diz assim, vamos embora, vamos indo, porque a vida cristã não é uma corrida de 100 metros, não, é uma maratona, e numa maratona existem os momentos que tem vontade, que a pessoa tem vontade de parar. E é neste momento que você é animado. Eu tenho uma amiga que é maratonista. E um dia a gente teve uma longa conversa sobre os desafios e como a maratona a ensinou. E ela falava exatamente isso. Quando você estava ali, ela contou um episódio com os pés machucados, com vontade de desistir, e passava alguém e dizia, vamos em frente, não desista. E é exatamente assim que é a caminhada cristã. Nós precisamos, ao longo desta corrida, que pessoas nos animem. Lógico, a nossa força está no Senhor, nosso foco está no Senhor, mas o ânimo, a convivência vai fazer toda a diferença. E esse é o convite. O autor de Hebreus escreve a cristãos que estão sob perseguição e eles corriam o risco de se isolar e eles os encoraja a permanecerem juntos, sustentando uns aos outros na fé, incentivando uns aos outros. O verbo congregar aqui carrega a ideia de reunir-se de forma intencional. O mesmo conceito de sinagoga, o lugar de encontro, o lugar de ensino, o lugar de adoração. O lugar em que eu encontro com a minha comunidade, com os meus amigos. O lugar onde eu aprendo, cresço no conhecimento e o lugar onde eu adoro. Eu não sou um mero espectador, mas eu sou participante desse processo de adoração. E eu sempre gosto de dizer, querido, que a adoração do sábado começa no primeiro dia da semana, no preparo que eu faço, nos momentos de comunhão que eu tenho diariamente com o Senhor, no cuidado que eu vou tendo ao longo da minha vida e o equilíbrio que eu necessito ao longo da semana para que eu não chegue no sábado fatigado, destruído. E o que eu tenho para oferecer para o Senhor? Muitas vezes eu ofereci tudo para aquilo que nunca vai me trazer satisfação verdadeira, as coisas do cotidiano. Tem o seu papel? Tem, mas nunca vai preencher. Eu me entrego tudo. Eu chego no sábado fisicamente não tenho nada para oferecer, emocionalmente não tenho, entende? Que esse processo de reunir-se numa comunidade não é só de expectação, sabe? De receber, eu vou compartilhar, eu vou aprender, mas eu também
vou adorar. Que tipo de adorador eu tenho sido? Como eu chego? Como chega meu coração? Como eu chego no sábado? Ainda que eu precise talvez de uma motivação, mas eu chego com o coração aberto e pronto para isso. O sábado sempre foi esse tempo sagrado, queridos, de encontro. Desde as sinagogas judaicas até as igrejas cristãs primitivas, a necessidade de encontrar-se verdadeiramente com o Senhor. Ao longo da história, o povo de Deus encontrou nesse dia força, consolo, encorajamento mútuo, especialmente nos momentos em que eles enfrentavam provação. Por isso, o contexto bíblico é muito claro. Esse era um dia de celebração, esse era um dia tão significativo que os feriados, as festas eram chamados de sábados. Poderiam cair em qualquer dia da semana, mas recebiam esse nome de descanso, porque era o parar e o dia para celebrar. E o Senhor deseja que isso aconteça todos os dias, todas as semanas melhor, no 7º dia da semana. O Senhor quer que eu tenha este encontro, esse dia de celebração. Cada sábado é uma oportunidade de renovar a comunhão e reacender a chama da esperança. O tempo sagrado se torna um abrigo, onde as feridas são tratadas e as alegrias são compartilhadas. Elas são tratadas neste compartilhar com o meu próximo. Essas feridas são tratadas quando eu, mais uma vez, me sinto acolhido e amado pelo Senhor. Acolhido e amado por minha comunidade. E talvez eu estou falando para você, de forma muito especial, que talvez tenha passado por decepções num convívio de uma comunidade. Não desista. Não deixe de estar aí. É importante. Não é um lugar de perfeição, mas é o melhor lugar que nós podemos estar. O lugar de comunhão. É o lugar onde nós compartilhamos também as nossas alegrias, as nossas experiências. É um lugar onde nós levamos os nossos anseios e compartilhamos com aqueles que a gente sabe que darão atenção para nós. Deixa eu te dizer uma coisa. Ao longo do meu ministério, eu tive o privilégio de ser pastor de comunidades. Eu participo como pastor, lógico, eu sou membro de uma comunidade, mas eu tive o privilégio de ser pastor de igreja, como a gente diz na Igreja Adventista. Joaçaba, quando eu iniciei meu ministério no interior de Santa Catarina, Rio do Sul, no interior de Santa Catarina, Vitória, no Espírito Santo e Campinas, aqui no estado de São Paulo. E eu vou te dizer uma coisa. Eu tenho o privilégio de estar sempre numa comunidade adventista, às vezes uma que eu estou conhecendo pela primeira vez, mas quando você está numa igreja, sabe, e você encontra ali, você começa a fazer parte da história daquela igreja, eu, no meu caso como um pastor, que conhecia os dramas, as dificuldades, que acompanhava, sabe, essas comunidades se transformaram. Não são comunidades perfeitas, mas elas se transformavam na nossa família. Elas se transformavam na nossa família. Então, quando alguém sofria, todos nós sofríamos. Quando alguém estava feliz, nós estávamos felizes. E quando alguém conquistava algo, isso nos trazia alegria. E talvez eu estou falando para você que tenha essa experiência na sua comunidade. Aí na sua igreja. Talvez sua comunidade, sua igreja esteja sofrendo. Todos sofrem, porque nós somos um corpo. Paulo vai dizer isso. Talvez você tenha conquistado. Esses dias eu tive a alegria de participar de um aniversário de uma comunidade, 70 anos. 70 anos. Agora vou ter o privilégio, no final desse mês, de estar numa outra comunidade, participando também, em Baixo Guandu, aí no Espírito Santo, da celebração de aniversário da igreja. Olha aqui, sabe, a comunidade.
Que a sua comunidade, que a sua igreja seja um lugar de felicidade, um lugar acolhedor quando pessoas se machucam. E talvez estou falando para você que tenha se decepcionado. Querido, o Senhor trabalha e o Senhor te convida a retornar. E o sábado é esse dia de nós nos reunirmos conforme a orientação bíblica. Adorar juntos é lembrar que nós somos um corpo, como eu mencionei. Não indivíduos isolados, a fé floresce quando há comunhão e o sábado é o espaço em que essa comunhão se fortalece. O descanso verdadeiro não é solidão, mas é comunhão com Deus e comunhão uns com os outros. Eu entendo que às vezes a gente quer ficar sozinho, a gente quer dar aquela desligada, mas o Senhor nos chama para vivermos em comunidade e crescermos com as diferenças. A cada pôr do sol, quando o sábado chega, o céu se aproxima da terra e o povo de Deus se reúne para experimentar um vislumbre do reino, onde o tempo e o amor se encontram e toda adoração se transforma em serviço, em servir. Eu entendo, vou bater de novo nessa tecla, que nem todos os momentos de reunião e convivência, como mencionei, fui pastor de igreja, são os melhores, são os mais queridos. Não, eu sei que às vezes, como contexto familiar, mas continua sendo o lugar. Continua sendo o lugar que o Senhor nos chama. Todos nós, em nossas imperfeições. E como mencionei, o apóstolo Paulo descreve a igreja como um corpo vivo, onde cada membro tem um papel essencial. Pois é nesse ambiente de comunhão que o amor de Deus se torna palpável e visível ao mundo. Porque uma igreja unida, ela representa essa expressão do amor de Deus sendo colocado numa comunidade. Esse é o desejo que a gente tem. O texto de referência, Efésios, carta de Paulo aos cristãos da cidade de Éfeso, capítulo 4, verso 15 e verso 16. Mas seguindo a verdade e amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo bem ajustado e consolidado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio crescimento para a edificação de si mesmo em amor, cada um cumprindo o seu papel, cada um cumprindo a sua responsabilidade, unidos em Cristo. Entende? Por isso, quando eu mencionei que a preparação da adoração começa no primeiro dia da semana, é porque é ali que o Espírito Santo vai trabalhando no meu coração e é cada dia, cada dia, cada dia. E quando eu chego no sábado, eu chego com essa disposição. Qual é o meu papel aqui? E eu vou te dizer uma coisa, não existe o mais importante, não existe aquele que tem o papel mais preponderante. Não, existe liderança, existem aqueles que têm dons, habilidades, mas todos têm o seu papel, sua responsabilidade. Todos nós, quando nos reunimos numa comunidade eclesiástica, somos colocados no mesmo nível. Ou seja, estamos ali para adorar ao Senhor e para servir uns aos outros em amor. Jesus disse que o mundo conheceria os seus discípulos pelo amor. Cada sábado é uma oportunidade de demonstrar esse amor de forma prática através da partilha do perdão e através da solidariedade. O texto, São João capítulo 13, versos 34 e 35. Eu lhes dou um novo mandamento, que vocês amem uns aos outros, assim como eu os amei. Que também vocês amem uns aos outros. Nisto conhecerão que vocês são os meus discípulos, se vocês tiverem amor uns aos outros. Pelo que serão conhecidos aqueles que são de Jesus? Por amarem uns aos outros. E eu entendo, já falei muitas vezes aqui, amor dentro da nossa percepção ocidental
parece que é algo muito mais relacionado a sentimento. Lógico que a gente sente, mas amor tem a ver com tratamento. Por isso, comunidades amorosas tratam uns aos outros com respeito, com carinho. Quando alguém erra, estendem a mão, estão dispostas. Comunidades amorosas não serão críticas e destrutivas, elas serão acolhedoras. A gente não pode esquecer. A gente não pode esquecer da nossa responsabilidade. Quando a igreja vive em unidade, queridos, ela reflete o próprio caráter de Deus. Um Deus de comunhão e um Deus de harmonia. A comunhão da igreja no sábado é um ensaio do reino dos céus, onde cada pessoa encontra o seu lugar no corpo e toda adoração se transforma em serviço. O sábado é o dia em que a igreja revive o propósito para o qual foi criada. Testemunhar o caráter de Deus ao mundo através do amor e do serviço abnegado. Esse é o propósito do sábado. Permita-me compartilhar contigo o texto de Atos, o capítulo 16, a partir do verso 11. Tendo, pois, navegado de Troade, seguimos em direção a Samotrácia, no dia seguinte a Neápolis e dali a Filipos, cidade da Macedônia, primeira do distrito e colônia. Nessa cidade nós permanecemos alguns dias. No sábado, nós saímos da cidade para junto do rio, onde nos pareceu haver um lugar de oração. E assentado-nos, falamos às mulheres que para ali tinham concorrido. Certa mulher chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, temente a Deus, nos escutava. O Senhor lhe abriu o coração para atender às coisas que Paulo dizia. Depois de ser batizada, ela e toda a sua casa, nos rogou dizendo: se julgais que eu sou fiel ao Senhor, entrai na minha casa e ali ficai. E nos constrangeu a isso. Num sábado, se reuniram, estavam ali. Essa é uma descrição que Lucas está fazendo. Se reuniram num lugar de oração para junto do rio, porque era esse o hábito. E naquele dia, naquele momento, uma mulher aceitou a mensagem da palavra. Queridos, eu quero te convidar para esse próximo sábado, abrir o seu coração e estar em comunhão em uma comunidade religiosa, numa igreja adventista. Que tal? Pai, obrigado pela mensagem da palavra. Que a gente desfrute o sábado como o Senhor nos deixou. Que a gente adore o Senhor, que a gente tenha o coração aberto, que a gente sirva um ao outro e que a nossa comunidade, a nossa igreja seja um lugar de amor e de acolhimento. Eu clamo em nome de Jesus. Amém. Foi um privilégio. Quero desejar para você um final de semana muito feliz. E segunda-feira estaremos juntos mais uma vez aqui.